Oi, gente. Vou esperar um pouquinho para algumas pessoas entrarem. Hoje o tema vai ser muito interessante e ele não é só para quem é da área da beleza. Hoje o tema é para todo mundo que quer se formalizar como microempreendedor. Oi, Patrícia. Oi, Neuza. Tudo bem? Boa noite. Então vamos lá, né, gente? Hoje a live vai ser com a nossa convidada Miriam. A Miriam, ela é empresária, sócia da Contabilidade Razão, aqui em Carmo do Cajuru. A Miriam também é contadora, também é perita judicial, contábil e auditora. Essa mulher, ela sabe do que está falando e ela vai ser a nossa convidada hoje para falar para vocês os benefícios de se formalizar como microempreendedor, né? Ter a sua empresa registrada, passar por esse processo, muita gente acha que é difícil, muita gente acha que é complicado, mas ficar sem esse registro é ainda mais complicado. Então a Miriam vai contar um pouquinho pra gente sobre as vantagens e as desvantagens, né, de não se ter esse registro e as vantagens de se ter ele. Eu vou convidar ela para entrar aqui na nossa live. Oi, Boa Miriam. noite, boa noite. Boa Tudo noite. bem? Tudo bem? Vou afastar um pouquinho meu vídeo aqui. Pode se organizar tranquila aí. Como de perto. Gente, a Miriam, ela é cliente aqui da clínica e toda vez que eu tenho dúvidas de algumas coisas, a Miriam me socorre. Ela acalma muita gente. Ai, ai. Ai, ai. Ô, Miriam, então vamos lá. Você consegue explicar para a gente, assim, de uma forma resumida, o que é ser microempreendedor? Porque Bom, muita gente gente, boa sabe. noite a todos. Pode falar. Sim, boa noite a todos, né? Na verdade, o que a gente chama de microempreendedor, né, o MEI que todo mundo comenta, ele é o microempreendedor individual. Então, o microempreendedor individual nada mais é do que um pequeno negócio ou um autônomo que se formaliza, né, que cria o seu CNPJ. Na verdade, é uma confusão muito grande que o MEI é um tipo de empresa. Não, na verdade, ele é um tipo de tributação, né? Ele, na verdade, ele é um CNPJ de um único sócio, vamos falar assim, um único dono, né? É um empresário que se torna, que cria o seu CNPJ. E o MEI, na verdade, que a gente chama do microempreendedor individual, é uma opção que se faz de uma forma muito simplificada de pagamento de tributos, né? Dentro do microempreendedor, você é uma empresa, tá? A gente não pode esquecer disso. Mesmo sendo uma empresa muito simplificada, é uma empresa, é um CNPJ, né? E a gente tem que ficar atento à legislação. Dentro desse formato, hoje o faturamento seria de 81 mil anual, né? Está tramitando um projeto, inicialmente seria 130 mil, hoje já está em 140 mil e ele ainda vai ter alguns sublimites, né? Se você se mantém em 81 mil, você vai ter uma despesa, né, de impostos, de 81 a 144 será outra alíquota também muito reduzida, e a possibilidade de ter mais de um funcionário registrado. Então, o microempreendedor nada mais ele veio realmente para beneficiar os pequenos negócios, né? Desburocratizar essa parte, que é uma empresa muito simplificada e que pode trazer muitos benefícios. Entendi. O microempreendedor, o MEI, no caso, ele é diferente de ser autônomo? Na verdade, o que a gente chama de autônomo hoje seria a pessoa física que presta serviço, né? Porque, na verdade, pela legislação, quem pratica comércio, ele não pode praticar o comércio na pessoa física, né?
Na prestação de serviço, ainda sim, tem essa possibilidade. Mas, dentro da legislação, um autônomo sem o CNPJ hoje, se ele for recolher o seu INSS, se ele for pagar esses tributos, na pessoa física, ele vai pagar um valor bem maior do que sendo optando pelo MEI, né? Uhum. Então, a vantagem do MEI é exatamente isso. Você está contribuindo, né, com o INSS, você está pagando o seu imposto, seja, dependendo, se você for serviços, dentro dessa alíquota você vai pagar o ISS, se você for comércio, você vai pagar o ICMS, né, que é o Imposto sobre Circulação, e se você praticar os dois, você vai pagar os dois, né? Mas tudo muito reduzido. Então, o MEI é mais vantajoso, né? Acaba sendo mais Sim, vantajoso. claro, claro. Claro. A gente vê algumas vantagens no meio seguinte. Eu falo para todo mundo que você tem que analisar muito bem a situação. Se você tem um faturamento realmente de até 81 mil hoje, né, anual, na verdade a gente fala 81 mil anual, gente, mas tem que tomar muito cuidado. O seguinte, 81 mil anual, beleza, fiz um negócio, 81 mil em um mês e pronto. Não, tá errado. Então, 81 mil, na verdade, é mais ou menos 6.700 por mês de faturamento. Você extrapolar um pouquinho no mês, no outro não, até sim, ainda é aceito pela fiscalização. Mas se você faturou muito em um mês, no outro pouco, e na média, no final do ano ficou em 81 mil, tem que tomar muito cuidado com isso. Que às vezes a fiscalização fica bem atenta a isso, né? Porque realmente é 81 mil anual, mas tem que ficar atento à média mensal. A forma mais, vamos falar assim, econômica hoje de se recolher o INSS, porque você só vai pagar 5%. A desvantagem esse 5% corresponde a qualquer benefício do INSS sobre apenas um salário. E a aposentadoria também só por idade, ela não é por tempo de contribuição. Então, de repente, uma pessoa que trabalhou, que é uma grande realidade hoje, né? Trabalhou muitos anos como empregado e resolveu abrir um negócio e começa no MEI, você tem que saber que esse período que foi recolhido pelo MEI só conta tempo para você se aposentar por idade. Aquele período que foi recolhido como tempo de contribuição, não é que você perde, mas ele não conta como tempo para apresentar como tempo de contribuição, para aposentadoria como tempo de contribuição. Uma vantagem muito grande do MEI, nesse INSS que é recolhido, é que você tem direito ao seu auxílio-doença, a licença maternidade e, claro, a aposentadoria que eu acabei de falar, né? É como se a gente fosse fichado sem ser fichado, né? Os benefícios que a gente tem como MEI. Né? Sim, você será um empresário, né? É uma vantagem muito grande. Você é um empresário com recolhimento de INSS, ainda tem a possibilidade nesse formato hoje de ter um funcionário registrado que também tem que ser com salário mínimo, né? Até porque é um faturamento muito pequeno que não cabe também, né? Você ter um registro de um funcionário com um valor maior, então você já vai extrapolar esse faturamento. É bom sempre lembrar de deixar bem claro os valores para a gente não extrapolar e não ser pego, né? Sim. Para não virar problema. Sim. Na verdade, o que eu falo com todo mundo, como é muito atrativo o MEI, realmente, você tem um faturamento até 81 mil, é a forma realmente para o início do seu negócio, é a forma, estou abrindo uma empresa, você está iniciando, você não sabe como será o mercado, excelente. É o ideal, comece com o MEI, né? À medida que a empresa, por exemplo, seu faturamento for aumentando e vê que já não cabe nesses 81 mil, o ideal realmente é você, dentro do próprio ano, você pode fazer a opção pelo Simples Nacional. Você comunica que não, olha, não sou mais microempreendedor. Claro que tem um limite. Então, antes de atingir um limite que você extrapola esse faturamento, é importante você já tomar essa decisão para não se complicar com o fisco, né? A gente pode trocar a qualquer momento de MEI para Simples? Olha, o MEI, a partir da hora que você, durante o ano calendário, aconteceu algum problema, vamos falar, algum problema é o seguinte, né? Seu faturamento extrapolou, você viu a necessidade de registrar mais um funcionário, você faz essa comunicação e passa para o Simples Nacional. Uhum. Se você também, você abriu como empresa normal, optando-se apenas pelo Simples, durante o ano, seu faturamento está muito pequeno, não vai extrapolar o 81 mil, não existe a possibilidade de ir para o MEI. Essa opção só é feita em janeiro de todo ano. Então, por exemplo, durante o ano, você extrapolou, tem como você ir para o Simples. O contrário, não tem como. Então, se você é uma empresa optante pelo Simples normal, passou o ano todo, não extrapolou os 81 mil,
Em janeiro do próximo ano, você pode optar pelo MEI. Mas o contrário, se você extrapolar durante o ano, aí sim, você, na verdade, é obrigado a comunicar que você não se enquadra mais dentro do MEI, né? Interessante. É uma observação que quase ninguém sabia, né? Eu, por exemplo, Sim, não conhecia dessa informação, que se sim. fosse necessário voltar, deveria ser só em janeiro, e mesmo assim que é mais É complexo, né? por isso que o pessoal faz muita confusão, exatamente por isso, porque o pessoal trata o MEI como uma forma de empresa. Na verdade, não. Ele é uma opção de tributação. Então, você nasceu MEI, passou o ano todo. Quando você vê que no próximo ano, por exemplo, se você acha que o seu faturamento vai aumentar muito, você pode, que a gente pede a saída do MEI, você vai ficar só no Simples Nacional. Passou o ano todo, seu faturamento não extrapolou, nossa, quero voltar a ser microempreendedor. Ótimo, você vai e faz a opção. Então, você consegue gerenciar, fazer um estudo bonitinho daquilo que é mais vantagem ou não, à medida que o mercado vai te levando, né? Então, se o seu faturamento durante o ano aumentou muito, sim, você pode pedir a sua exclusão do MEI e, a partir do mês seguinte, continuar no Simples Nacional. Mas tem que tomar muito cuidado. Não pode ser um valor muito alto, porque tem a tabela correta, se pode fazer isso para que você, se você deixar extrapolar muito e não fizer a comunicação, e você for desenquadrada, aí o prejuízo é enorme. Tem que ficar atento, né? Sim, sim, importante isso. Ô Mira, e eu até anotei umas perguntas aqui para te fazer, para não ter perigo de eu esquecer. Quais são os maiores impactos da formalização para o microempreendedor no crescimento do nosso negócio? O que você considera assim, que é o mais impactante? Por que a gente tem que ter esse MEI? Por que a gente tem que registrar a nossa empresa? Olha, o mais importante, gente, é o seguinte: se formalizar, né? Se formalizar é muito importante, vamos dizer assim, é o correto, né? Se você é um prestador de serviço, você tem a opção, igual a gente comentou. Ah, eu sou um bombeiro autônomo, um pedreiro autônomo, então eu vou fazer os meus contratos com meus clientes e pagar os meus impostos em cima desses contratos com a pessoa física. Uhum. Esse tipo de contrato, na verdade, ele sai caro. É um INSS mais caro, né? Os impostos na pessoa física são mais caros. Quando você se formaliza como MEI, são diversos fatores que você pode considerar como vantagens. A primeira, é claro, garantir os seus direitos, como auxílio-doença, salário maternidade, aposentadoria por idade, por invalidez também, tá, gente? Invalidez também, né, te dá o direito. Auxílio reclusão, pensão por morte, tudo está incluído dentro dessa contribuição do INSS como direito seu, né, como microempreendedor. Então, vamos falar o seguinte: quem trabalha, por exemplo, como autônomo na informalidade, se acontecer algum imprevisto, né, ter uma cobertura do INSS, né, um benefício garantido, eu acho isso de extrema importância, a gente nunca sabe. E a gente só também sente falta desse recolhimento quando você chega lá na frente e viu que não, não pagou o INSS suficiente, né, para uma aposentadoria. Outra coisa é a questão dos negócios, vamos falar assim. Algumas empresas, elas só negociam com o CNPJ. Claro, grandes empresas vai comprar com o documento correto, uma nota fiscal que o MEI pode emitir, né? Você pode emitir a nota de serviço, a nota fiscal de comercialização dos seus produtos. E a outra vantagem é a negociação com órgãos públicos, né? De repente sai uma concorrência interessante de algum serviço, algum produto, você tendo a sua empresa formalizada, você tem essa opção de oferecer tanto o produto como o seu serviço para o órgão público, né? E Tipo hoje uma também tem licitação? muitas linhas de crédito. Como? Tipo uma licitação? A quem é MEI e está com tudo Isso. regular pode participar. Sim. Tem licitação, tem contratação direta, né? Tem várias formas de negociar com o órgão público. E a outra vantagem são linhas de crédito com juros muito reduzidos, né? Que sempre saem, os bancos estão sempre oferecendo essas linhas de crédito, que não deixam de ser uma opção muito boa para você investir no seu negócio e crescer, né? A empresa poder crescer. Outra coisa que eu falo, normalmente, assim, o pessoal tem muito medo de se onerar tributos, essas coisas. Não. O MEI é muito reduzido, você tendo esses cuidados
cuidando certinho, planejando direitinho, e mesmo se acontecer alguma dificuldade, sai muitos parcelamentos com juros reduzidos. Então, você sabendo gerenciar, você não vai ter essa dificuldade. A formalização hoje, na verdade, eu vejo com uma visão de quem realmente quer organizar a empresa e crescer, né? Você começa pequeno como MEI e a partir daí você vai embora. A gente cresce e organiza, né? E o MEI é um bom Eu fico início. muito feliz. Eu fico muito feliz quando algum cliente começa com o MEI e chega lá, nossa, eu não consigo mais ficar no MEI, que ótimo, né? Sinal que cresceu, tá né? dando certo. Que cresceu, exatamente. Isso é mesmo. Ô Miriam, e quais que são os riscos da gente trabalhar na informalidade? Quem trabalha sem registrar a empresa, quem trabalha sem registrar, aí só abre as portas e começa a trabalhar. Tem algum risco? Olha, gente, de verdade, a informalidade, ela é um risco muito grande. Sem deixar de falar dos controles, que eu acho que quando você organiza a sua empresa, você consegue controlar bonitinho. O risco de se praticar o comércio ou serviços no CPF de forma informal, sem recolher os tributos, é muito grande. Hoje em dia, todo mundo trabalha, é pagamento eletrônico, é cartão de crédito, né? Então, a fiscalização não precisa vir na sua empresa para ver que você está trabalhando na informalidade. Se puxar seu CPF lá, poxa, por que que a Miriam tem tantos recebimentos? Todo dia está caindo um pagamento, né? Os bancos até oferecem a maquininha de cartão no CPF. Por que que uma pessoa física tem uma maquininha de cartão, né? E as operadoras de cartão, elas já informam ao fisco toda a movimentação que é feita em cartão de crédito e débito. Então, ele já tem isso na mão, puxou o CPF, lá tá tudo bonitinho, né? Então, vamos falar assim, ótimo, é minha renda como pessoa física. Ok. Lembrem-se que a sua renda de pessoa física, você tem que pagar em cima dela o INSS e o imposto de renda. Então, você está se complicando, porque a tabela do imposto de renda em cima dessas rendas da pessoa física, ela é muito maior do que a de uma pessoa jurídica. Tanto no microempreendedor, o Simples Nacional, é muito menor o que você paga do que se você for tributado na pessoa física. Então, tem que se tomar muito cuidado, né? O pagamento eletrônico hoje é uma realidade. Eu acho que é difícil alguém estar recebendo em dinheiro, né? A moeda parou de circular, é cada dia mais comum. Hoje mesmo eu vi uma reportagem que os brasileiros indo no Paraguai fazer compras estão aceitando Pix. Então, você imagina, né? E a gente tem que saber que é o seguinte, o Pix nem é só o que entra, o que sai também, né? Porque aquilo que você paga no Pix também está ficando registrado. Então, eu falo que a informalidade, ela te complica nisso aí. E o fisco, para ele te fiscalizar, ele pode pegar 5 anos para trás. Né? Então, são 5 anos que você está correndo o risco daquela movimentação que você tem na sua pessoa física sem conseguir justificar. Né? Então, o risco é muito grande. E a questão de formalizar a empresa, gente, eu acho que a tranquilidade é enorme, é difícil uma pessoa trabalhar sozinha, né? Então, quando você tem um empregado, aí você traz os benefícios para o funcionário, registrando corretamente, que é um direito, né? E colocando seu faturamento tudo bonitinho, e fora todas essas vantagens que a gente comentou, né? Das linhas de crédito e também do pagamento reduzido de imposto. Acaba sendo muito mais vantajoso e barato manter a sua empresa registrada do que ficar na ilegalidade. Na informalidade. Né? Na informalidade, né? A tranquilidade. Isso, exatamente. Usei até a palavra errada. Então, realmente, vale a pena manter, né? Manter tudo certinho. Vale a pena. Vale a pena. Eu até tenho outra pergunta aqui. Quando a gente fala sobre movimentação de financeiro da empresa, você recomenda fazer sempre na conta jurídica ou a gente pode fazer pela conta física? Ou dá algum problema se a gente movimentar as duas contas? No caso, eu falo da empresa. Olha, na verdade é o seguinte. Não existe a pessoa física, ela não se confunde com a pessoa jurídica, né? Então, o que eu falo é o seguinte, aquilo que é da pessoa jurídica, ela tem que ser registrada na pessoa jurídica, na conta da pessoa jurídica, né? O que é da pessoa física é da pessoa física.
Então, se você tem o seu negócio, as suas vendas, e você está registrando isso, eu recebo na pessoa física, não, eu recebo na pessoa jurídica, está errado. O que é da empresa, é empresa. É o que a gente fala o seguinte, CPF, pessoa física, CNPJ, pessoa jurídica. Então, se é do seu negócio, é pessoa jurídica, você vai controlar por lá. O que é do seu CPF, você vai controlar no seu CPF da pessoa física, né? Então, eu falo o seguinte, até mesmo, como fica esse controle se você mistura os seus recebimentos, né? Porque você, como empresário, você tem que ter o seu rendimento. Então, a empresa vai te pagar o lucro ou a sua retirada. Se você mistura essas duas rendas, como que fica o seu controle financeiro, por exemplo, do PJ? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado mesmo. Né? Ter esse controle bonitinho da pessoa jurídica. E o que a gente fala é o seguinte, quando a pessoa jurídica tem uma contabilidade registrada, faz o controle contábil bonitinho, ela registrou lucro, você pode pegar esse lucro e transferir para a sua pessoa física sem problema. Você vai ter também a sua renda normal, de forma segura e legal. Fica mais fácil de ter controle, né? Exatamente, exatamente. Peraí, deixa eu arrumar meu computador aqui que ele mexeu. Oi, gente, vocês têm alguma dúvida? Vocês que estão participando aqui com a gente da live, vocês estão entendendo bem como funciona? Ficaram com alguma dúvida? Tem alguma pergunta para a gente? Algumas regras, enquanto o pessoal faz perguntas, Isadora, o seguinte, olha, a abertura do MEI é muito simples, tá? Algumas observações importantes. Para você ser MEI, você não pode ser sócio, tá? De outra empresa. E o MEI tem que ter um cuidado muito grande. Muitas pessoas abrem o MEI e desistem. Não quero mais a empresa, mas não encerram e também não continuam pagando. O MEI tem que tomar um cuidado muito grande com isso. Você vai encerrar as atividades, não foi interessante, tem que encerrar o CNPJ. Porque aquele valorzinho pequenininho ali de todo mês, ele vai continuar sendo cobrado. Vira dívida ativa, aí, não, encerro então sem pagar. A dívida vai para o seu CPF. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Muita gente abandona o CNPJ do MEI e depois fica com uma dívida enorme, né? Então isso tem que ter muito cuidado. Tem que ter muito cuidado. E a gente consegue fazer um MEI sozinho ou tem que ir na contabilidade para fazer isso? Sim, olha, o MEI, ele é uma tributação muito, muito simples, né? Você mesmo consegue, com a senha do Gov, abrir o MEI pelo portal do Gov. É muito simplificado. Você escolhe a atividade, né? Porque nem todas as atividades podem ser optantes pelo MEI. Então, você escolhe a atividade, você mesmo abre, tudo bonitinho. Um conselho que eu dou para todo mundo é o seguinte: o MEI, você não precisa da ajuda, por exemplo, de um contador, nem para abrir, nem para controlar se você não tiver funcionário, né? Mas o seguinte, eu acho que a ajuda de um bom profissional é sempre importante. Sempre acontece lá no escritório, por exemplo, o pessoal abre MEI, aí não controla muito bem os recebimentos, o pessoal que compra fora do estado tem que tomar um cuidado muito grande, porque mesmo sendo MEI, essas compras fora do estado podem ser taxadas, né? Elas têm uma pequena diferença que você tem que pagar. Então, quando o pessoal vê, já virou uma bola de neve, né? Então, assim, agora mesmo se a pessoa optar por não ter a contratação de um profissional contábil, o profissional contábil também pode orientar. É muito importante, às vezes, nas dúvidas, pedir a orientação, né? E agora, tem algumas vantagens quando mesmo o microempreendedor, sendo uma empresa tão simples, tem um acompanhamento da contabilidade. Que a empresa que ela tem uma contabilidade, que a gente fala contabilidade registrada, na verdade, seria a contabilização de todo o seu movimento. Essa parte contábil, mesmo sendo dispensado o MEI, ela te traz algumas vantagens em questão da renda da pessoa física e, é claro, dessas linhas de crédito do banco. Porque o banco, normalmente, ele pede essa informação para o contador. Aí o contador vai ter o seu faturamento bonitinho lá dentro do sistema, né?
apura o final do ano se a empresa registrou lucro ou não, você pode fazer esse registro. Então, muita gente, às vezes, vai fazer um financiamento ou uma aquisição de um imóvel, às vezes, até alugar um imóvel. Aí ele precisa de uma renda. Aí ele é microempreendedor. Não tem um controle contábil, qual que é a renda dele? Um salário. Então, isso restringe, às vezes, muito, às vezes, alguma necessidade da pessoa física, né? Então, é sempre importante um acompanhamento de um bom profissional contábil, da orientação, que é igual eu falei no início, né, gente? Microempreendedor, mas é um CNPJ, é uma empresa, então tem que ficar atento a algumas regras. Não é simplesmente abrir um CNPJ e deixar para lá, né? O MEI tem que ter alguns controles específicos também. Tem que tratar E eu falo com o seguinte, seriedade, né? Como uma empresa. eu falo né? o seguinte, sim, eu acho que mesmo sendo um optante pelo microempreendedor, você tem que ter na mente que você tem uma empresa, não é? Você tem uma empresa. Então, esse controle, esse cuidado, esse carinho, você tem que tratar como uma empresa também. E faz toda a diferença no negócio. Toda a diferença no negócio. A Patrícia falou aqui com a gente. Tudo claro. Parabéns pela iniciativa. Afinal, ainda é o senso comum que sonegar é melhor. Além do recolhimento ser revertido em benefícios da população através de políticas públicas. Exatamente, né? O imposto ele é revertido para melhorias, né? Então é importante pensar dessa forma também. Sim. Eu acho que essa questão, eu tenho essa mentalidade seguinte, tanto a legalização da empresa, quanto a legalização de funcionário e tudo, né, gente? Eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte. Muita gente fala isso comigo, fala, meu Deus do céu, não, todo governo rouba, todo não sei o que. Gente, peraí, e quem está na informalidade está fazendo o quê, né? Então, eu falo que é muito importante. Hoje, há muito pouco tempo, né, eu estou na área contábil há mais de 30 anos, tá, gente? Comecei assim, eu estava andando. Comecei a andar para não contar a idade. Eu estou na área contábil há mais de 30 anos. Há 30 anos atrás, quando eu comecei, formalizar uma empresa era muito burocrático. Os impostos eram altíssimos. Então, assim, a informalidade realmente era uma opção, né? Todo mundo morria de medo. E a gente tem muitos casos de a empresa falir, não dava conta de pagar, aquela confusão. Hoje está tudo muito mais simples. Abrir uma empresa é simples, fechar uma empresa é simples. Essas opções de recolhimento simplificado. Então, assim, não faz muito sentido hoje você deixar o seu negócio na informalidade correndo tantos riscos e muitas vezes perdendo muitas oportunidades, né? Porque você acaba perdendo oportunidades, porque você, como uma empresa, até para você divulgar o seu nome, divulgar o seu negócio, você está na informalidade, você fica mais retraído, né? Você tem que pensar duas vezes antes de fazer isso. Então, o MEI, ele veio para ajudar nesse ponto. Tem que andar com tudo certo para a gente poder crescer, né? A gente tem que andar com tudo ali. E cobrar também. Exatamente. Então, eu acho, gente, que assim, quem tem um pequeno negócio, quem é o autônomo, formalizar como MEI é um passo muito importante para que você tenha a possibilidade de crescer. É muito importante isso. Eu acho que você consegue, às vezes, visualizar a sua empresa separada do seu CPF, controlar os custos do seu produto. Se você fizer isso corretamente, a formalização não vai te onerar, de forma alguma. Andar certo é muito mais fácil, né? Mais fácil. Não, e hoje a gente tem mais informações, hoje está tudo na nossa mão, né? Pelo celular a gente consegue fazer tudo. Não formaliza, não anda com tudo certo quem realmente não quer, né? Porque informação né? Mas é isso, eu acho que ficou tudo muito bem esclarecido. Eu acho que sanou bem as duas. Eu tenho até uma dúvida, que eu até era para te perguntar antes, eu esqueci. Uma pessoa que é fichada, ela pode ter um MEI? Pode. Isso que é
É uma grande confusão também, tá, gente? Isso tem que ser muito bem esclarecido. Eu já vi muitos casos, por exemplo, às vezes muitas pessoas me perguntam, por exemplo, quem tem um funcionário, por exemplo, não, eu vou pedir ele para abrir um MEI, tá certo? Não. Funcionário é funcionário, microempreendedor é microempreendedor, tá? Então, se você tiver um funcionário que ele tem um MEI, né, você receba uma fiscalização do trabalho, ele está informal do mesmo jeito, né? Porque o que acontece? A figura do MEI, ele é uma empresa. Então, como prestador de serviços, ele é uma pessoa que está ali, foi ali, te prestou um serviço, foi embora. Mas aquele funcionário, ele chegou às 7, saiu às 5, tem horário, está sob ordem, não sei o que, ele é funcionário, né? Então, o que acontece? Um funcionário pode ter um MEI? Pode, ele pode. O único problema é o seguinte, quando o funcionário, você tem registro em carteira, trabalha numa empresa, e você tem um pequeno negócio, seja na internet, que você vai fazer nas horas vagas, por ocasião da sua saída da empresa, você não vai receber o seguro-desemprego, porque o seguro-desemprego é desemprego. Então, se você tem uma empresa ativa, quer dizer que vocês têm outra forma de renda, né? Então, é a única coisa que prejudica. Mas o funcionário pode, sim, ter um MEI, mas não que seja seu funcionário e ele sendo MEI, você não precisa do registro dele em carteira. São coisas totalmente diferentes, né? Então, o registro do MEI é empresa, o funcionário é funcionário. Entendi. É importante. Sim. Então, o MEI, ele é uma empresa, você como funcionário pode ter um MEI. Mas se o funcionário tem um MEI, isso não te isenta de estar registrando a carteira dele. São duas coisas totalmente diferentes. Entendi. Entendi. Bem esclarecedor, porque é uma outra coisa que normalmente impede a pessoa de ter um MEI são normalmente funcionários públicos, né? Não pode. Porque a figura... Porque, na verdade, o que acontece? Aí você tem que olhar se ele é um funcionário público municipal, estadual ou federal. Normalmente não, né? Cada município trata de forma diferente, né? No caso dos municípios, você tem que olhar, o estado não pode, a federação não pode. Porque o que acontece? Quando você fala que você é MEI, quem trabalha é a própria pessoa. A figura da empresa é a pessoa. Aí, como funcionário público, você tem o seu trabalho público, então você tem um impedimento de também ser empresário. E alguns municípios, inclusive, não tem que ser MEI. Mesmo se você for em outro formato, tem esse impedimento. Então, tem que se ficar muito atento a isso, né? A pessoa que tem um cargo público, né? Para abrir uma empresa, seja normal, seja no MEI, a gente tem que ficar atento ao estatuto do servidor, se pode ou não. Então, isso aí é uma pequena diferença que a gente tem que prestar muita atenção. Entendi. Aí, ó, a melhor contadora do Brasil, a Miriam. Ganhando grandes elogios. Meu Deus, tá. Não sou contra, não. Mas é isso. Pessoal, vocês ainda têm alguma dúvida? Ó, sabe demais, grande pessoa e principalmente uma mulher guerreira. Obrigada. Ô, Miriam, eu acho que foi muito esclarecedor. Eu acho que deu pra gente sanar bastante dúvidas aqui. Eu vou deixar até essa live salva aqui para o pessoal ver, caso eles queiram voltar, entender um pouco mais, né? Sim. Caso tenha mais alguma dúvida, queiram aprender mais. E eu vou deixar aqui o seu Instagram também disponível. Eu vou postar depois aqui nos stories de novo. Para caso as pessoas queiram conhecer mais, entrar em contato com você, né, lá na contabilidade, porque fica até mais fácil para poder analisar o negócio de cada um individualmente, né? Sim. Uma dica que eu dou para todo mundo é que realmente tem que se procurar orientação. Na hora de abrir o seu negócio, de gerenciar, porque às vezes uma regra que se abre, mesmo, por exemplo, você tem uma clínica de estética, eu estou abrindo uma clínica de estética. De repente, o que se aplica para você não se aplica para mim, mesmo sendo no mesmo ramo de negócio.
né? Depende, qual que é o serviço, qual que é o seu carro-chefe dentro da sua clínica. Ah, você tem serviço e tem produto? Qual o produto que é carro-chefe, né? Então, a orientação de um bom profissional faz toda a diferença, né, nessa hora. Exatamente para te orientar, porque nem sempre, às vezes, empresas do mesmo ramo de atividade têm regras diferentes. O produto que é muito significativo na sua empresa não é na minha, por exemplo, né? E a gente, assim, existe muita falta de informação, né? A gente sabe que existe muita falta de informação, muito medo na hora de se formalizar. Então, a orientação de um bom profissional, isso é muito importante. E não só no microempreendedor, mas nos outros formatos de empresa, porque, de repente, o microempreendedor também já não se aplica a uma empresa que está começando, né? E mesmo não sendo microempreendedor, você pode ser uma microempresa, você também tem taxas muito reduzidas de impostos, né? Eu falo que eu torço muito meus clientes, quando chega lá, Mira, eu quero ser simples. Nossa, acho que não estou conseguindo. Eu falo, que ótimo, sinal que cresceu, né? Você, ai, Mira, eu vou pagar muito imposto. Eu falei assim, torço para pagar muito, que é sinal que você está faturando muito, né? Então, eu falo que a orientação é muito importante, né? Ah, eu tenho vontade de me formalizar? Vamos procurar informação, posso ser microempreendedor, posso ser microempresa, qual que é a melhor opção, né? E uma informação muito importante é exatamente isso, você vai controlando durante o ano, ou uma situação que a realidade hoje amanhã não é mais, e a orientação de um bom profissional faz diferença nessa hora, é exatamente isso, para ir estudando e acompanhando, e na hora certa, opa, vamos mudar, vamos voltar para trás, vamos, né? Eu acho que isso aí é muito importante. É bom para analisar os próximos passos da empresa, né? Exatamente, tomar as decisões, analisar como foi o ano, tomei a decisão certa, não tomei, vamos mudar, né? Exatamente, decisões baseadas em fatos, né? Em resultados, em números. É melhor dessa forma mesmo. Exato. Né? Exatamente. Vamos finalizar, então. Eu acho que a gente conseguiu passar bastante informação. A sua mãe falou que está orgulhosa de você, mandou um abraço. Gracinha da mamãe. Beijo, mami. Te amo. Eu fiquei muito feliz pela nossa live, foi muito esclarecedora. Você sabe que eu sou sua fã, né? Te acho sensacional. A gente sempre tem uma troca aqui de informação. A gente sempre troca muitas informações, sempre que você vem aqui. Sim. Eu te agradeço demais por você ter topado aqui. A Miriam estava toda ansiosa, né, pela live aqui e deu tudo certo. Gente, sou péssima para rede social. A Maria deve estar me assistindo aí, morrendo de rir do celular caindo toda hora. Sou péssima para isso, né? Falei isso mais cedo, falei, Isadora, meu pai do céu, sou péssima em rede social. Ainda bem que eu tenho filhota para me ajudar. Mas eu quero te agradecer muito, porque eu acho que a falta de informação hoje é a pior, é o grande problema que todo mundo enfrenta. E eu acho muito legal, por exemplo, na área que você está orientando outras pessoas, né? É muito bom a gente ter a oportunidade de esclarecer, de chamar as pessoas para olhar com carinho a formalidade, né? E saber que isso não vai ser, não é um bicho de 7 cabeças, né? Não é tão absurdo assim, né? É acessível, não. É fácil. Com boas pessoas do nosso lado, a gente consegue arrumar tudo. Né? Eu acho que hoje em dia o controle faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. Eu vejo por você, né? Sua preocupação com todos os controles, não é verdade? Eu sou mesmo. Você vê que faz a grande diferença. Exatamente. Né? Mas é isso. Miriam, muito obrigada. Um beijo para você. Boa noite. E em breve eu te convido de novo para a gente explicar mais sobre os outros também, né? Sobre as outras formas aí da gente regularizar as empresas, né? Depois a gente vai combinando mais lives. Muito obrigada, viu? De coração. Estou à disposição sempre que precisar, viu? Beijo. Tchau, tchau.